A obstrução na Câmara dos Deputados tem impedido a votação do projeto BR do Mar, Programa de Incentivo à Cabotagem do Ministério da Infraestrutura, que tramita em regime de urgência. Já foi adiado pela terceira vez. Sobre o BR do Mar, vamos conversar ao vivo por videoconferência com Dino Batista, diretor de Navegação e Hidrovias do MINFRA. Dino, muito bom dia. Obrigada por nos atender nesta manhã. Bom dia, Nathalie. Bom dia a todos que nos acompanham aqui hoje no Santa Cecília TV. Dino, para que os nossos telespectadores entendam, o que é a cabotagem? Bom, a cabotagem é o transporte marítimo entre os portos brasileiros, né? A nossa população está muito acostumada com o porto. Bom, aí em Santos vocês estão extremamente acostumados com o porto, servindo principalmente para a saída das nossas exportações e chegada das importações. Mas a cabotagem ela também é importante porque ela faz a ligação, por exemplo, de Santos com Suape, com Salvador, com os outros portos brasileiros, né? Contribuindo realmente para uma integração de todas as regiões brasileiras. Qual é a vantagem, Dino, do transporte hidroviário se comparado ao transporte rodoviário, que foi uma escolha feita há 30 anos atrás e do qual somos extremamente dependentes deste modal, que não vai deixar de existir. Eu tenho certeza que ele não vai deixar de existir. Já está passando da hora da gente tratar da multimodalidade. Do ponto de vista do modal hidroviário, quais são as vantagens quando pensamos em hidrovias / rodovias? A gente chama de transporte, no caso, aquaviário. O aquaviário é o que compreende tanto o hidroviário, que é da navegação interior em nossos rios, quanto também do transporte marítimo costeiro, que é a cabotagem, tá? O transporte aquaviário, ele realmente, de maneira alguma, ele concorre com o transporte rodoviário, né? A gente, no Brasil, a gente tem que realmente aprender com o que é feito nos países mais desenvolvidos, que é a utilização complementar dos modos de transporte, né? A gente tem, no rodoviário, uma flexibilidade, uma capilaridade, uma velocidade de entregas que é ímpar, que não pode ser realmente copiada pelo aquaviário de maneira alguma e nem também pelo próprio ferroviário. Então, cada modo de transporte tem as suas vantagens e as suas, portanto, as suas aplicações específicas, né? O aquaviário, de uma maneira geral, a gente tem uma eficiência muito grande em termos de energia, né? Ou seja, se utiliza muito menos combustível para transportar as cargas por navios, barcaças, etc. Isso faz com que o custo, em geral, ele seja bastante inferior ao do transporte rodoviário, o custo de transporte especificamente. É lógico que a gente, quando vai fazer uma escolha de modo de transporte, a gente tem que avaliar os vários custos. Por exemplo, na década de 80, quando a gente tinha uma inflação galopante, o custo do dinheiro parado ele era preponderante. Então, realmente não se podia adotar o transporte ferroviário ou aquaviário em qualquer situação, porque você precisava de celeridade, né, na distribuição das cargas. Então, o transporte aquaviário ele tem um custo de transporte bastante reduzido, ele tem uma emissão de poluentes muito inferior ao do rodoviário e também do ferroviário. Ela tem uma questão de segurança extremamente aguçada, né? Você tem muito poucos acidentes no transporte naval e também uma questão patrimonial, né? A segurança patrimonial das cargas também muito mais tranquila. Então, ele tem realmente vantagens que deveriam ser aproveitadas para aqueles transportes, para aqueles tipos de carga que fazem sentido, né? De maneira sempre complementar, não só com o rodoviário, como também com o ferroviário, quando esse está disponível. Dino, como é que o projeto BR do Mar pretende incentivar a cabotagem? Se a gente puder resumir em pilares, quais são os pilares do BR do Mar? Bom, a gente tem realmente o grande objetivo do projeto de lei, que é uma das ações do BR do Mar, né? O grande objetivo é trazer uma flexibilização
para os afretamentos de embarcações. Afretamentos nada mais são que aluguéis, né? A empresa de navegação, ao invés de ter um navio, ela aluga um navio de uma empresa qualquer, brasileira ou estrangeira, né? A lei atual, a Lei 9432 de 1997, é que estabelece quais são as hipóteses quando as empresas de navegação podem fazer esses afretamentos. O BR do Mar, ele atua exatamente trazendo uma flexibilidade maior. Isso faz com que a gente reduza o custo de entrada no mercado, né? As empresas, elas não necessariamente terão embarcações, elas poderão atuar no mercado afretando, ou seja, alugando essas embarcações. Isso reduz o que em economia as pessoas chamam de barreiras de entrada ao mercado. Então, isso fomenta exatamente maior concorrência, redução de custos, e com isso a gente entende que a cabotagem será incentivada e aumentará no país. É lógico que existem outras medidas, mas a gente acha que são secundárias, né? Por exemplo, um trabalho que os estados estão protagonizando, que é a redução do ICMS que é cobrado no combustível da cabotagem, que é o bunker, só salientando que o longo curso não paga ICMS no bunker, então não faz muito sentido, né? A gente incentiva só o transporte de longo curso e a cabotagem não. Existem outras ações, como, por exemplo, ações no sentido de desburocratizar a cabotagem, né? Trazendo maior racionalidade nas tramitações, nos processos documentais que são envolvidos na cabotagem. O Ministério da Infraestrutura tem trabalhado no documento de transporte eletrônico, DTE, que acho que vai revolucionar não só a cabotagem, como o transporte multimodal como um todo no Brasil. Dino, a gente pode dizer que o BR do Mar vem para consagrar o Porto de Santos não apenas como um hub port no Brasil, mas também como da costa leste da América do Sul? Olha, Nathalie, o BR do Mar, ele realmente, ao incentivar a cabotagem, ao potencializar a cabotagem, ele traz condições mais adequadas, eu diria, para que a gente tenha a formatação de hub ports na costa brasileira, tá? Isso de maneira clara. Se Santos será o hub port ou não, essa é uma outra questão, né? A gente não está fazendo o BR do Mar para isso. É lógico que Santos já tem uma condição privilegiada, é o nosso maior porto, assim, disparado, né? E acho que caberá aos administradores, e aqui vocês têm a felicidade de realmente ter uma equipe bastante aguerrida e bastante capacitada, né, na direção do Porto de Santos, caberá a esses administradores aproveitarem as potencialidades que o BR do Mar está propondo para aproveitar e realmente se consolidar como esse hub port na costa brasileira. Qual que é o prejuízo, Dino, para o setor portuário em virtude desse impasse que está travando, né, na Câmara dos Deputados a votação do projeto? Nathalie, essa é uma questão relevante. O setor de navegação, ele exige investimentos, né? Ele exige que realmente as empresas comprem ou afretem embarcações. O afretamento de embarcação não é algo complexo, mas também não é algo que se faz do dia para a noite. Você tem todos os procedimentos necessários para fazer um afretamento desse. Isso tudo envolve ativos de algumas dezenas de milhões de dólares, né? Então, uma embarcação de porte grande, ela custa 40, 50 milhões de dólares, a depender do tipo de operação que ela fará, né? Então, as empresas de navegação, elas aguardam a definição do que será o novo marco legal da navegação, e o BR do Mar, ele altera o marco atual, né? Ele adiciona condições ao marco atual. As empresas, elas aguardam para fazer as suas decisões de investimento. Então, se realmente esse projeto deve ou não continuar em regime de urgência, eu acho que não cabe ao Ministério da Infraestrutura se manifestar.
Mas não tenho dúvida nenhuma, como técnico do setor, que há necessidade de uma tramitação célere em um projeto que envolve um setor que é intensivo em capital. Então, as empresas elas aguardam essa tramitação para fazer as suas decisões de investimento. Enquanto isso não acontecer, enquanto o projeto não andar, as empresas vão ficar em compasso de espera para fazer novas rotas, novos serviços, novas utilizações de terminais portuários, e aqui, de maneira objetiva, o impacto que isso pode trazer aos portos, ou seja, enquanto está parado, esse potencial da cabotagem ele continua travado, né? Então, a gente espera, é lógico que o Congresso tem toda a sua dinâmica, não cabe ao Executivo se imiscuir nessas decisões e dinâmicas do Legislativo, mas a gente espera, como técnico do setor, que a gente tenha uma tramitação célere e tempestiva. Até porque a gente está falando, num resumo bem simples, né, de redução de custos, de eficiência e de aumento de competitividade. E isso os nossos portos brasileiros precisam com urgência. Dino, muitíssimo obrigado pela tua participação e pela tua disponibilidade em nos atender, que tenha sido a primeira de muitas entrevistas aqui no quadro. Muito obrigada, bom dia. Conte conosco, bom dia, Nathalie. Estaremos sempre à disposição para discutir não só esse projeto, a gente agora está fazendo um novo projeto para trabalhar a navegação interior, que a gente espera que também tenha um efeito na logística brasileira tão ou mais significativo que na cabotagem. Obrigado novamente. Bom dia.